igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite, diga amém. Amém. Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse ambiente. E eu creio que nessa noite Deus tem algo mais reservado do céu para cada um de nós. Quantos creem nessa noite? Amém. Aleluia. Sem perca de tempo, quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias. No livro de Levítico, capítulo 6, no versículo 12, no versículo 13. Depois você vai abrir comigo mais uma vez, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19. Levítico, capítulo 6, no versículo 12 ao 13. E depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Enquanto você vai abrindo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar nessa noite aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. Agradecer também ao departamento de jovens por me conceder essa oportunidade, na presença do meu pastor por essa confiança de estar aqui nessa noite, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. No verso 13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora você vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: não apagueis o Espírito. Toda a igreja, não apagueis o Espírito. Senta nessa noite glorificando a Deus. Amados, estamos diante de um texto bem conhecido, eu diria muito ministrado, o livro de Levítico, aonde dá autoria a esse livro a Moisés, aonde ele vai trazer em escrita os 4 pentatêuticos da Bíblia, conhecido como livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Quando entramos dentro desse texto, Levítico, que vai atribuir a Moisés o terceiro livro escrito no ano de 1450 a 1510 a.C., o nome Levítico, que vem do hebraico chamado Varika, que significa ele chamou, referindo-se quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo aonde instruiu as leis rituais. Quando nós vamos entrar nesses 4 pentatêuticos, enquanto nós encaixamos no livro de Levítico, dos primeiros capítulos até o final, vamos encontrar uma mensagem central, a qual o próprio Deus quer passar para os israelitas, para aquelas pessoas, que é falando sobre acerca da santidade que deveria ser contida diariamente para aquele povo. Entanto que Levítico 11:44 vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. E o tema central, quando se trata sobre santidade, vai trazendo em mente acerca do holocausto, a qual o próprio Deus, ele vai instruir, ele vai falar para o próprio Moisés, para entregar um recado ao seu irmão mais velho, Arão, a qual era o sumo sacerdote de Israel, que é conhecido muitas das vezes por ser um parceiro de Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Então, quando nós vamos ver esse acontecimento, aonde o próprio Deus, ele quer trazer essa mensagem, essa ordenância para Arão,
Deus vai usar Moisés e falar: Moisés, chama Arão, o seu irmão mais velho, reúne os seus 4 filhos, que era chamado Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que o fogo do holocausto ele tem que manter aceso continuamente sobre o altar e não poderá ser apagado. Mas quando entramos dentro desse texto, nós vamos encontrar essa palavra fogo 400 vezes, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, 400 vezes só no livro de Levítico. Nós vamos encontrar 31 vezes essa palavra fogo, porque essa palavra fogo é sempre mencionado diretamente na Bíblia, porque é um dos instrumentos que Deus sempre usou quando o povo de Israel, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, foi para trazer até mesmo adoração e também trazendo juízo iminente para o povo. Quando nós entramos na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que no Antigo Testamento, o fogo a qual acompanhava o povo no deserto, era o fogo da presença do Espírito Santo de Deus, lá em Êxodo 13, 21, quando nós vamos ver que o próprio Deus, ele trouxe também juízos contra Sodoma e Gomorra, a qual estava vivendo uma prática de idolatria. Mas quando nós entramos também, que foi com fogo também que Sansão, ele destruiu o cativeiro. Sansão destruiu a seara dos filisteus, botando fogo de tocha assim nas caudas das raposas, que incendiou toda aquela seara dos filisteus. E foi com fogo também que Elias orou, e o fogo desceu sobre o altar, a qual Elias estava com aqueles profetas de Baal. E foi com fogo que naquele momento Deus incendiou o holocausto e queimou todos os profetas de Baal que foram destruídos. Foi com tocha de fogo também que Gideão recebeu a vitória diante do próprio Deus. Aleluia. E no Novo Testamento nós vamos encontrar que João Batista, ele vinha anunciando que após mim viria um que era poderoso, a quem ele não era digno de desatar a sua sandália dos seus pés. E a Bíblia diz que ele batizaria com Espírito e também batizaria a igreja com fogo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos sobre aquela casa, e de repente veio como um vento, como um sonho veemente e impetuoso, e encheu aquele ambiente de glória, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um dos nomes de Deus é fogo consumidor, e vai ser com fogo que um dia Deus vai trazer juízes sobre essa terra, sobre essa nação. Se fosse trazer um tema nessa central, nessa noite, para a igreja do Senhor Jesus nessa noite, eu daria um tema muito importante para os nossos dias. A igreja do Senhor inflamados pelo Espírito Santo. Alabaiaço, lideremandaias. Porque eu trouxe esse tema nessa noite? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis nas nossas vidas espirituais, que é preciso consertar o altar a qual Deus tem vocacionado eu e você nessa noite. E quando era ordem para aqueles sacerdotes acender o holocausto dentro do tabernáculo, aonde o Senhor tem a preocupação em dizer para Moisés: Moisés, fala para Arão, porque eu quero que o altar esteja erguido. Eu quero que toda vez esse altar esteja como chama de fogo, para o povo ver que há a presença do Deus vivo. Moisés vai trazer detalhes
E quando à noite for oferecido o holocausto, de manhã os sacerdotes vestirão as suas vestes de linhos, uma roupa limpa, porque para mexer no altar é algo sagrado, não é algo que todo mundo pode contaminar ou mexer, mas tem que vestir vestes limpas, para que depois que consumir o holocausto, tem que tirar a vesta para não ser contaminado junto com o povo. E depois tem que tirar as cinzas velhas, colocar no canto, acender o altar novamente e tirar as cinzas daquele ambiente. E sabe o que é interessante? Que no versículo 13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar. É Deus dizendo, não vai ser só apenas o sacrifício de hoje, mas o sacrifício de amanhã, de depois, mas que a chama tem que permanecer acesa. Não adianta ter barulho de glória nessa noite e amanhã vir um esfriamento espiritual. Mas que nessa noite a igreja Jardim Guanabara vai sair daqui nessa noite tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. E amanhã vai sair tomado pela presença de Deus. E depois vamos estar cheios, incendiados. E para nós entendermos essa composição do altar, é preciso nós entrar com detalhe dentro desse texto. O altar que era erguido, se formos trazer para a igreja de hoje, a base representa o meu corpo diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. A base sou eu, a base é você, que toda vez vem para a casa do Senhor e se apresenta diante do Deus vivo. E quando se fala em base, Paulo vai dizer em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: apresentei-vos o vosso corpo. Apresentar diante do Senhor um corpo glorioso, um sacrifício vivo, um culto racional diante do Deus Todo-Poderoso. Não adianta vir para o culto apresentar o Senhor e não ter nada. Não adianta só apenas vir, eu tenho que ser a base. Para me apresentar diante do Senhor, o crente deve entregar o seu corpo totalmente a Deus, vivendo de forma santa, consagrada, no altar, na presença do Senhor. E quando nós entramos no sacrifício, que faz parte da composição do altar que era oferecido, o sacrifício que era pegado um cordeiro puro, pegado um bode e apresentado para o dia da expiação, para que o pecado daquele povo fosse perdoado. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, nós vimos que o Cordeiro Jesus Cristo, ele foi oferecido como um cordeiro limpo, puro. Oh, aleluia! Ele se apresentou como sacrifício vivo diante do altar de Deus, para que nós hoje podemos ter essa liberdade de estar na presença do Senhor. E o sacrifício vem falar de santificação, que o jovem, a igreja do Senhor, todos os dias tem que ter santificação na casa do Senhor. Temos que ter uma vida de santificação. A palavra do Senhor diz: sem santificação ninguém verá o Senhor.
A santificação, ela faz parte do altar, para que a base, para que o fogo, ele possa ser queimado. Não adianta só apenas ir para a casa do Senhor e não tiver um sacrifício vivo para oferecer a Ele. E sacrifício é santificação, vida no altar, busca constante, busca na palavra, busca na oração. E são tempos difíceis, e que a santificação, ela é quem está presente na igreja do Senhor. A santificação, ela tem que ser verdadeira, como sacrifício vivo diante de Deus. Paulo vai tornar a escrever para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 27, dizendo: para que apresentai a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, porém sem defeito. O que você tem oferecido como sacrifício diante do Senhor? Qual o sacrifício que você tem levado no altar do Senhor? A segunda composição que compõe o altar de Deus, a terceira, tem que ter lenha. Os soldados, o sacerdote, para ele acender o sacrifício, ele precisaria de lenha para colocar sobre o holocausto. E a lenha é a nossa dependência de Deus, é a nossa devoção diante da palavra do Senhor. Percebe que Davi vai dizer no capítulo 5:3: de manhã ouvirás a minha voz, e o Senhor de manhã te apresentarei a minha oração e vigiarei. A lenha, ela tem que fazer parte da nossa vida todos os dias na casa do Senhor. Mas aqui nessa noite eu creio que a igreja, ela trouxe lenha para oferecer diante do sacrifício do altar de Deus. Tem que ter lenha, porque a lenha representa uma vida devocional diante do Senhor. Davi está dizendo: eu me apresentarei ao Senhor. É Davi dizendo que ele está expressando o hábito diário que ele tinha com Deus. O relacionamento com Deus diário que Davi tinha era na palavra, era no louvor. E para nós permanecermos na presença de Deus, a lenha tem que ser oferecida constantemente como sacrifício diante do Senhor. Adielce, qual é a lenha que eu tenho que oferecer? É uma vida no altar diante do Senhor, vida de oração, vida na palavra diante de Deus. É a minha devoção diante do Senhor. Aleluia. E a quarta base que compõe o sacrifício do altar era o fogo. Porque o próprio Deus vai dizer: e o fogo arderá continuamente no altar. É Deus dizendo: tem a base, tem o sacrifício, tem a lenha, e agora pode acender o fogo. Porque o fogo aqui vai representar o Espírito Santo de Deus. O fogo representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O fogo representa o relacionamento que eu e você nós temos com Deus todos os dias. Aleluia. O fogo representa algo íntimo só entre você e Deus. Porque é o seu altar que você está oferecendo diante do Senhor. E existe 3 tipos de fogo que o crente ele precisa entender. E a primeira é o fogo purificador. É o fogo que purifica os nossos pecados, que traz o arrependimento para nossas vidas. É o fogo que purifica a minha vida, a sua vida diante do Senhor. A presença do Espírito Santo, ela tem que ser notória na vida do crente, porque a todo momento nós temos que ter esse fogo purificador nas nossas vidas, para que venha nos purificar de todo o pecado, para que venhamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E o terceiro é o fogo consumidor, aquele que destrói o pecado.
que muitas das vezes faz uma separação entre mim e você, diante da presença do Espírito Santo de Deus. O fogo consumidor, aquele que destrói todo o pecado. Mas é aquele fogo também que disciplina e que aviva também os nossos corações. E quando nós se falamos de fogo, não podemos esquecer também do fogo do avivamento. Porque esses últimos dias o que a igreja precisa clamar é pelo fogo do avivamento, para que nós possamos ser cheios, renovados, dia após dia na presença de Deus. John Wesley, ele falava: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos, para que eu nunca venha perder a direção da eternidade. É John Wesley dizendo: Senhor, que eu não venha me perder com as coisas desse mundo, que eu não venha me envolver com os prazeres dessa terra, para que o esfriamento espiritual venha tirar o foco da tua presença. E quando nós tiramos o foco daquilo que é de Deus, perdemos a direção espiritual, esquecemos de oferecer um sacrifício para o Senhor, esquecemos de ajeitar o holocausto para Deus, para dar uma entrega completa pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é algo em nossas vidas que precisamos apresentar a Ele constantemente. Aleluias, aleluias. O fogo representava o avivamento no meio daquele povo, para que todo aquele povo visse o holocausto pegando fogo. Ali estava o Deus vivo, a presença dele sobre aquele povo, dizendo: para estar com a chama acesa, tem que ter um avivamento aceso. É preciso buscar o avivamento. O avivamento, ele tem que estar nas nossas vidas. Por mais que os dias são difíceis, como o Jairo acabou de falar, que estamos vivendo tempos difíceis para nossas vidas, mas que o esfriamento espiritual não venha acontecer como aconteceu na igreja de Laodiceia, aonde era uma igreja bonita, com templos muito bonitos, mas pobre espiritual. E Deus a rejeitava aquela igreja, porque aquela igreja de Laodiceia era uma igreja que se apresentava formalmente bonita, mas era uma igreja que não tinha a presença do Deus vivo. E porque muitas vezes tem acontecido esfriamento espiritual, é porque muitas das vezes não temos buscado mais a presença para estarmos diante do altar de Deus. Não temos mais o avivamento para ser acendido diante do Senhor. Devemos ter cuidado para nós não vivermos uma vida mecânica diante do Senhor, porque uma vida mecânica diante do Senhor pode nos levarmos a uma igreja chamada Laodiceia. Mas eu creio nessa noite que aqui tem a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. Por mais que não tivesse templo luxuoso, por mais que não tivesse um templo bonito, mas era um povo que era avivado, um povo que permanecia com a chama acesa diante de Deus Todo-Poderoso. Era uma igreja que estava esperando, era uma igreja que não negociava os valores, era uma igreja que se preocupava com o seu altar, com o seu holocausto, para se apresentar diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que Moisés vai falar para Arão: Arão, reúne seus filhos, Arão, ofereça o sacrifício, troca as vestes, tira as cinzas, depois volta novamente de novo.
Isso era manutenção. E manutenção faz parte da vida do crente todos os dias. Faz parte da nossa vida como jovens. Que muitas vezes somos atacados, somos violentados. Mas que quando nós recebemos o avivamento do Espírito Santo de Deus, nós damos manutenção na presença do Senhor. A manutenção ela é importante porque a manutenção ela faz parte para mim permanecer firme até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja, até o dia que nós encontrarmos com o Senhor Jesus. A manutenção na vida do crente tem que ser totalmente contínua na nossa vida. Porque Deus estava falando para Moisés, falar para Arão: Arão, tem que permanecer continuamente a manutenção, para que o fogo não viesse se apagar. E um dos instrumentos, uma das manutenções que o crente, o jovem, a igreja precisa ter no altar, é para que ele não venha cair. Porque não adianta nós estarmos no culto como este e passar 2, 3 dias nós esquecemos de como está o nosso altar, que precisa da manutenção. Paulo vai dizer a carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes constantemente, sendo abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é em vão no Senhor. O altar do Senhor precisa estar firme constantemente diante do Senhor. O altar precisa ter manutenção todo dia, para que não venha cair. E nós sabemos que o nosso adversário, ele luta constantemente para querer eu e você tirarmos o foco que é Jesus Cristo, para tirar o nosso foco diante do Senhor. E o segundo que é necessário para nós termos manutenção diante do altar, diante do Senhor, é necessário tirar as cinzas velhas. Deus está dizendo: separe as cinzas, tira a cinza do holocausto, separa ele, para que não venha atrapalhar o processo novo do fogo, da lenha. É Deus dizendo: não adianta ter somente o altar, se não tirar as cinzas velhas. E as cinzas velhas aqui é as coisas que para trás nós precisamos deixar na nossa vida espiritual. As coisas velhas que muitas das vezes impedem de nós estarmos na casa do Senhor todos os dias, na presença do Senhor, na busca pelo Senhor. É necessário tirar as cinzas, porque a cinza pode atrapalhar o nosso processo espiritual com o próprio Deus. A cinza pode impedir com que a lenha venha pegar fogo novamente. É preciso tirar as coisas velhas. É Paulo dizendo para a igreja do Senhor em Filipenses 3:13: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo vai dizer: eu avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. É Paulo dizendo para a igreja: esquecei-vos das coisas que ficaram para trás. É Paulo dizendo: a santificação não pode me levar à prática pecaminosa que um dia eu deixei para trás. A santificação, ela vai requerer de mim, de você, que nós viemos deixar o passado, os nossos vícios, a idolatria, aquilo que o diabo tem colocado, apresentado sobre as nossas vidas.
Isso está trazendo coisas que muitas vezes impedem o meu relacionamento com o próprio Deus. A cinza, ela atrapalha, porque ela acaba criando uma barreira. E muitas vezes achamos que está normal, está tudo bem, pode deixar. Ei, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e significa que não pode habitar coisa impura no nosso corpo. Se nós somos templo do Espírito Santo, é porque o nosso Deus, Ele tem que fazer morada na minha vida e na tua vida. Mas é preciso trazer a santificação, tirar as cinzas velhas, que tem muitas das vezes impedido eu levantar o meu altar diante do Senhor. Uma das coisas que precisamos da manutenção do altar de Deus, que não pode faltar, é a nossa lenha para oferecer ao Senhor. A lenha, ela tinha um papel muito importante para acender aquele fogo. E para acender aquele fogo precisaria o sacerdote, ele sacrificar para levar a lenha para o holocausto. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite: traz sacrifício na minha presença, leva a lenha para o meu altar. E a lenha aqui muitas vezes pode representar aquilo que o Senhor me deu na minha vida, quando eu e você não aceitamos a Jesus. Se Deus te deu um dom de adorar, e eu estou pegando esse dom e estou guardando, eu não estou oferecendo sacrifício diante do Senhor. Se eu tenho um dom de ganhar almas, e eu não estou começando a praticar, eu não estou levando lenha para o altar de Deus. É Deus dizendo: não adianta vir para a casa do Senhor bonitinho se não tiver lenha para levar para o holocausto. É Deus dizendo: não adianta vir para o culto e não tiver uma adoração sincera para liberar para mim, para não me entregar para mim, para apresentar diante do Deus. Mas aqui nessa noite tem lenhadores que vieram para a casa do Senhor e trouxeram lenha para o altar. Cadê os adoradores nessa noite que trouxeram lenha para a casa do Senhor? Se prepare, porque nessa noite há um avivamento. Porque não podemos esquecer de Tabita, uma mulher conhecida em Atos, no capítulo 9, versículo 30. Uma seguidora de Jesus, mas uma missionária no meio daquele povo, evangelista, adoradora de Deus. Que possamos nesses últimos dias ser como Tabita, uma evangelizadora, uma adoradora do próprio Deus. Porque um dia Cristo, Ele vai recompensar cada um de nós pelo aquilo que nós temos oferecido diante do altar dEle. O mundo está querendo trazer um engano, tirar a visão espiritual. E muitas vezes queremos fazer algo que o homem precisa ver, mas Deus, Ele está vendo aquilo que você tem oferecido para Ele continuamente diante da presença dEle. Aleluia. E por último, para me encerrar nessa noite, uma das manutenções que o altar do crente, dos jovens, precisa ter nessa noite, é que o fogo, ele não pode se apagar. Lembra do texto? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aí o segundo texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19: não apagueis o Espírito.
É Deus dizendo: não deixa com que a chama do Espírito Santo de Deus venha se apagar na tua vida, venha se apagar no teu ministério, na tua jornada espiritual. O fogo tem que permanecer aceso continuamente sobre o altar, e não pode se apagar. Aleluia. Aí Romanos 12 vai dizer: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor continuamente. Eu já estou encerrando, mas nessa madrugada o Espírito Santo de Deus me incomodou. Aí eu levantar um clamor nessa noite, e eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você para se colocar de pé nessa noite. E eu não sei como está o seu altar nessa noite diante do Senhor. Eu não sei como você tem se apresentado diante da presença de Deus. Eu não sei como está o seu altar diante do Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite você tem a oportunidade de se apresentar diante do Deus vivo, quem está aqui nessa noite, e dizer: Senhor, o meu altar está quebrado, está com muita cinza, mas nessa noite, Senhor, restaura, traz um avivamento, para que a chama do Espírito Santo não venha se apagar na tua vida. Aí no seu lugar você vai adorar a Deus, porque só Deus conhece a situação como você entrou aqui. Só Deus sabe como está o seu altar quando você chegou aqui nessa casa, sem lenha, com muita cinza, até mesmo caído, esquecido. Mas nessa noite é oportunidade para você colocar o seu altar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, aviva o meu altar. Senhor, eu trouxe lenha nessa noite, eu vou oferecer para Ti, para que a chama do Teu Espírito Santo não venha se apagar. Cadê os lenhadores nessa noite? Quem trouxe lenha nessa noite para o altar de Deus? Nessa noite há um avivamento para a igreja do Senhor. Há um avivamento de restauração, de cura, de libertação, frieza espiritual. Em nome de Jesus está caindo por terra. Frieza que tem levado nossos jovens a ficar nos escuros, abandonado, largado. É noite de avivamento, para que o fogo não venha apagar em nossos corações. Aleluia. Deixa a chama do Espírito Santo de Deus. Deixa a chama do Espírito Santo de Deus. O céu se abre nessa noite. A glória vai descer sobre essa casa, porque ainda tem altar erguidos, altar de adoração, altar que está erguido, altar que tem lenha, tem essência de adoração. Deixa o mover do Espírito Santo de Deus te levantar, te encher nessa noite. E muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. A chama tem que estar Teu acesa. fogo Seja tocado nessa noite. arde. Seja cheio nessa noite. Entrega aquilo que você foi trazer para a casa do Senhor. Deixa a presença de Deus. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Você é templo do Espírito Santo de Nosso Deus. louvor não seja momentos e vazias, sem avivamento. Senhor, aviva a tua
emocionar.